Olá, moveres! Como vocês estão? Por aqui estamos muito bem. Estamos aqui com uma convidada, assim, que eu nem sei o que dizer, Bia. E bombástica, né? A gente arrasou nessa convidada. A gente arrasa sempre aquelas, Sempre. mas hoje, assim, esse episódio está sensacional, né? Pra você que gosta de moda, tendências, quer saber o que vai acontecer aí nos próximos capítulos de 2024, 2025, você tem que acompanhar esse episódio até o final. Mas antes de eu falar da nossa convidada de hoje, vamos falar pra você que tá nos assistindo, se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário, contar pra gente quem vocês querem ver nos próximos episódios, né? E aí vai ser um sucesso. Fiquem com a gente, esse episódio vai mover a mente de vocês. Vou falar agora da nossa querida convidada de hoje. A gente se encantou por ela, né? Nós assistimos uma palestra dela no Iguatemi Talks Fashion. Incrível. E a gente saiu de lá passado. Eu lembro que na época tirei várias fotos e vários filminhos para lembrar depois do conteúdo, porque assim foi... Eu sou pequenininha perto dessa mulher, né? Não, ela é maravilhosa. Pra ser honesta, eu nem sei como ela aceitou esse convite hoje, mas assim... vamos fazer valer a pena, né? Com certeza. A nossa convidada de hoje... Ela é uma apaixonada por moda, ela é especialista em pesquisa, comportamento e tendências. Ela atua há 14 anos na pesquisa de tendências. Ela é formada em negócios da moda pela Anhembi Morumbi. Ela fez pós-graduação em pesquisa de materiais e tecidos pela Central St. Martins, em Londres. Ela trabalhou no Style Site, ela trabalhou no WGSN de Londres e faz mais ou menos uns 10 anos que você trabalha no WGSN, né? A nossa convidada de hoje é nada mais, nada menos que Mariana Santiloni, que ela é a gerente do time de Client Service na WGSN da América Latina. Amiga, respira. Ai, tô tensa, gente. Mas é que o currículo dela é muito extenso. É muito extenso. Nossa, prazer, Mari. Prazer. Posso chamar de Mari? Pode, sim, por favor, me chamem de Mari. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e espero que realmente eu chegue em tudo isso que vocês estão esperando hoje, que a gente consiga ter uma troca bem legal hoje. Eu tô super feliz de você ter aceitado o nosso convite. Fiquei até tensa. Eu nunca colo a descrição do convidado, mas a sua eu tive que colar. Eu sou prova viva disso. Você teve que colar. Hoje será que foi muito complexa? Desculpa. Não. Muita coisa, Mari. Não... Mas é incrível, né? Agora, Mari, a primeira pergunta que eu quero que você me responda hoje é o que é exatamente o WGSN, né? Porque todo mundo fala em birô de tendências. O que é um birô de tendências e o que faz o WGSN? Porque eu acho que alguns moveres que estão nos assistindo não estão familiarizados com essa ferramenta. Bom, vamos lá. A WGSN é uma plataforma que faz previsão de tendências para diversos mercados. Então, a gente começou para mercado de moda, mas a gente faz previsão de tendências para diversos mercados. Então, a gente consegue prever tendências para os próximos 2, 5, até os próximos 10 anos para a indústria criativa. Então, a gente faz pesquisa de tendência para mercado de moda, a gente faz pesquisa de tendência para beleza, a gente faz pesquisa de tendência para alimentos e bebidas, a gente faz pesquisa de tendência para mercado de interiores, a gente faz pesquisa de tendência para consumer tech, então toda a parte de tecnologia também. E, claro, a gente sempre começa olhando para a parte de comportamento do consumidor. Então, quem é o foco do nosso cliente, né? Nós somos uma empresa que é voltada para empresas, então dificilmente uma pessoa física vai ter acesso à WGSN e a gente faz essa consultoria para empresas, né? Através de uma assinatura da WGSN, a gente disponibiliza os nossos conteúdos falando sobre previsões de tendências. Então, para que as marcas elas realmente consigam estar preparadas para dar esse próximo passo, né? Conseguir olhar para o futuro, estar preparada para o que vai acontecer nesses próximos anos. A gente fala muito dentro da casa que a gente faz um mapeamento de tendências. Além de a gente fazer previsão de tendências, a gente vai rastrear todas as mudanças do que está acontecendo para a gente entender como que aquilo vai mudar realmente no futuro. Então, a gente não atende só mercado de moda, mas também atende mercado de moda. Então, basicamente, tudo que a gente vai consumir daqui a 2, 5 ou até 10 anos, a WGSN já sabe. Então, seja bebida, seja comida, seja automóvel, seja roupa, beleza, vocês já sabem de tudo. Seja sua casa, seja para, por exemplo, empreiteiras, então, novo morar, para todos os mercados que vão conversar com o consumidor, né? A gente vai começar olhando para o comportamento do consumidor, a gente consegue fazer essa previsão de como que isso vai impactar em produtos,
produto, como isso vai impactar no varejo, como isso vai impactar no marketing do futuro também. Sensacional, hein? Nossa, muito. Ela prevê o futuro. Então, eu quero saber muito sobre o que vai acontecer ainda para os próximos capítulos aqui desse ano de 2024 e também 2025. E Mari, mais focada em moda, qual é o papel do WGSN na moda? Tá, então, dentro de mercado de moda, a gente tem diversos tipos de clientes. Então, a gente tem desde clientes de fios, que vão olhar bem o começo da cadeia. Então, eles vão ser dos principais tipos de clientes que a gente vai ter que realmente ter um olhar muito no futuro, né, de qual que é a previsão para aquilo. A gente tem clientes que são clientes de matéria-prima, então de tecidos, de malha, de aviamentos, que também, então, antes de acontecer aquele desfile ou de acontecer uma feira de produto, por exemplo, a gente tem as previsões da WGSN, que essas marcas que de matéria-prima conseguem se nutrir a partir dessas informações para conseguir estar assertivo no tempo certo, né? Então, tá muito mais certeiro no momento que a marca for precisar daquele determinado produto. E depois a gente tem clientes também que são as marcas. Então, as marcas, elas têm acesso à WGSN, elas consomem o conteúdo da WGSN para poder entregar o produto certo para o consumidor no timing certo, né? Então, muitas vezes a gente vai falar da mesma tendência para diversas marcas, só que qual é o timing para cada um dos clientes. Então, a gente vai ter isso também de como que vem para cada marca. Então, pode ser diversas pessoas dentro da cadeia de mercado de moda, né, desde tecelagens, malharias, marcas, são assinantes, são clientes da WGSN. Que demais, tá? O que você achou? Nossa, muito E Mari, conteúdo, né? eu quero desmistificar uma coisa. Eu queria que você explicasse exatamente qual que é o conceito de tendência, porque muita gente pensa que tendência é a blusinha X, né? Sim. Ou o estilo cowboy, ou o estilo hippie, sei lá. Me explica melhor o conceito de tendência, Tá. por favor. Isso também é tendência, né? Então, as pessoas acham muito engraçado quando as pessoas falam, não, eu não uso tendência. Não, você usa tendência, né? Porque para a marca ter feito aquilo, independente se foi uma marca de automóvel ou se foi a sua marca do seu celular, que você comprou daquela corzinha específica, teve uma pessoa pensando no processo de desenvolvimento daquilo, né? Teve toda a parte de pesquisa e desenvolvimento para chegar na cor, para chegar na usabilidade daquele determinado produto. Então, você vai consumir tendência, independente se for em moda, se for em automóveis, se for em mercado de interiores, em beleza, enfim, você vai consumir isso de alguma forma. E tendência, ela pode ser vista de diversas formas, tanto da parte de ponto de vista de comportamento do consumidor, que a gente vai falar sobre tendências também, quanto quando a gente fala de microtendências, que daí quando a gente vai falar muito mais de um produto, por exemplo. Para você conseguir mapear isso, né? A tendência, ela vem é bem da palavra mesmo tendência, né? Então, da gente pegar o que está acontecendo numa curva e qual que é a tendência daquilo realmente acontecer. Então, o trabalho da WGSN é conseguir mapear tudo o que está acontecendo no mundo naquele determinado momento e através da forma que a gente vai mapeando, a gente vai entendendo qual que é a tendência para um futuro daquilo. Então, a gente pega um pouco das dicas que o presente nos dá para conseguir fazer essas projeções de futuro, né? Para entender qual que é a tendência, qual que é o próximo passo. Então, a gente não pode resumir tendência só a uma cor, a um item, a um estilo, né? Isso nasce realmente do comportamento do consumidor e vai impactar em outras formas, né? Porque tendência, ela está em tudo que a gente consome, né? As tendências, elas ditam os produtos que a gente quer e os serviços que a gente deseja. E daí, com base nisso, a gente consegue dar recomendações melhores para os clientes, né? No caso dos clientes da WGSN. E, Mari, qual que é a diferença de macro tendência e micro tendência? Tá. Macro tendência é sempre um movimento social. Então, bem-estar é uma macro tendência, empoderamento feminino é uma macro tendência, místico é uma macro tendência, artesanal é uma macro tendência, digital é uma macro tendência. Enfim, existem diversas macro tendências, né? Então, quando eu faço uma apresentação, dificilmente tem uma foto do que ilustra o que é uma macro tendência, porque a partir do momento que eu tenho uma foto ilustrando uma macro tendência, aquilo é uma micro tendência. Uma micro tendência é uma manifestação de como acontece aquela macro tendência. Então, a macro tendência é quando a gente fala do comportamento e a micro tendência é a manifestação de como que aquilo acontece no dia a dia. Então, existem diversas diferenças. Olhando primeiro para a parte de macro tendências,
A gente vai olhar sempre esse movimento social, que ele tem início nas minorias, então com pequenos grupos falando sobre isso, né? Vai começar com muito nicho falando sobre isso, né? Pequenos grupos falando sobre isso. A forma que a macrotendência ela acontece, ela é disruptiva. Então, ela nunca aconteceu antes dessa forma como a gente está falando agora. Então, macrotendência é um movimento social, então ela é disruptiva. Então, a forma como ela acontece agora, ela nunca aconteceu antes. Então, por exemplo, eu falei que empoderamento feminino é uma macrotendência. Daí você pode falar, mas Mari, a gente está falando de empoderamento feminino pelo menos desde o século XIX. Como que isso pode ser uma macrotendência? A forma como a gente vive hoje, os direitos que as mulheres lutam hoje, são direitos diferentes do que a gente lutava no século XIX. Então, por isso que é uma macrotendência. A curva está em outro momento. Uma macrotendência ela não é cíclica, então a gente nunca vai voltar para trás numa macrotendência. A partir do momento que a gente começou a viver aquilo, né, a gente vai continuar seguindo o fluxo dessa macrotendência. E uma macrotendência, para ela ter uma adesão de massa, ela demora pelo menos 5 anos. Então, entre a gente começar a falar sobre macrotendências e aquilo ser aderido pela massa, aquilo chegar realmente para todo mundo, é pelo menos 5 anos. Então, uma macrotendência, quando a gente fala desse grande movimento, ele demora muito. E uma microtendência, quando é uma manifestação, é muito mais quando a gente fala de um produto, né? Pode ser uma cor, pode ser um item, pode ser um shape, que é um produto. Então, quando eu penso, por exemplo, numa macrotendência como o boom das atividades ao ar livre. Então, a gente fala de uma macrotendência é o boom das atividades ao ar livre. Uma microtendência, uma manifestação desse boom das atividades ao ar livre é o beach tênis, que a gente tem em São Paulo. Então, acontece em todos os lugares. E, geralmente, as pessoas falam, nossa, mas tem beach tênis em todos os lugares, não importa o bairro, não importa onde for, é uma macrotendência. Não, é uma microtendência, é uma manifestação, porque aquilo está em um produto, uma coisa meio tátil. Uma microtendência, ela é uma novidade, mas ela não é inovadora. Então, quando a gente pensa no beach tênis, ele é uma coisa nova, mas ela não é necessariamente inovador, né? Tipo, não sou hater do beach tênis, tá, gente? Mas é parecido com... sei lá, ele vem da mesma família do tênis, vem da mesma família do frescobol, então é um esporte novo, mas é zero inovador, né? A gente já conhecia aquilo de alguma forma. Então, quando ele vem com uma microtendência, é isso, é uma novidade, mas não é necessariamente inovador. E as microtendências, elas são em espiral. Elas vão e voltam e elas sempre voltam atualizadas para os dias de hoje. Então, pensando para o mercado de moda, a gente teve um retorno agora da sapatilha. Então, a sapatilha, ela foi e voltou. Só que ela voltou de uma forma diferente, né? Não é aquela mesma sapatilha que a gente usava em 2010. Então, as pessoas geralmente falam assim, a moda é em ciclos, né? Aquilo vai e volta. Mas, na verdade, é um espiral, porque ela vai e volta, só que ela volta atualizada para os dias de hoje. Ela volta fazendo sentido para o material de hoje, para o styling que a gente usa hoje, para, enfim, todas as mudanças no hoje. Então, basicamente, essa é a diferença de uma macro tendência para uma microtendência e tem diversos exemplos. Então, até pensando para uma área mais de varejo, uma macrotendência para, em geral, né, não só para varejo, mas uma macrotendência é o phygital, que a gente fala do físico junto com o digital. Isso é uma macrotendência, né? Não tem uma foto que eu vou colocar ali representando o que é o phygital. Mas como que isso vem depois numa microtendência dentro das lojas? Quando a gente vê, por exemplo, a compra feita em uma loja física através de um iPad, através de um celular, né? Ou essa conexão do físico com o digital dentro da loja física. Então, isso é uma microtendência, é uma manifestação do que é a macrotendência do phygital. Então, resumindo o que você falou, basicamente a macrotendência seria um conceito, que é uma coisa não tão palpável, e a microtendência é quando ela se personifica em alguma coisa, um produto, vamos dizer assim. Isso, a macrotendência é sempre esse movimento social, e daí a microtendência é uma personificação de um produto. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, floral. Floral, então, tá aí toda a temporada, todo verão, toda a primavera. Floral é uma macrotendência? Não, floral é uma microtendência. É ali um produto, tá? Então, a partir do momento que é um produto, que é uma coisa para ilustrar, é uma microtendência. Uma macrotendência é esse comportamento, é o movimento social. Eu achei muito legal você falar essa questão da moda ser cíclica, porque é uma coisa que muito se fala nas redes sociais, mas as pessoas não conseguem entender, né? E com o seu exemplo ficou muito claro. Voltou a cintura alta. Sim. Voltou a cintura alta, mas ela não vai ser a mesma cintura alta que a gente usava antes da cintura baixa, né? Sim. Ela volta repaginada. E é bacana você... sapatilha, que antes era lacinho, nossa, que bode totalmente daquilo. Diferente, agora né? Tem as taxinhas, muito diferente. Não, e legal. A pochete, né? Não sei se você... Todo mundo aqui, não adianta falar. A gente usava a pochete lá no final
final de anos 80, começo de anos 90. E daí, quando voltou a pochete em 2017, voltou totalmente repaginada. Mudou a forma como as pessoas usavam, mudou o material, enfim. Então, é sempre nesse espiral. Vai e volta, mas volta atualizada, fazendo sentido para aquele momento. Total. Eu lembro muito do meu pai nos anos 80. Ele usava aquela pochete de couro aqui na frente, assim, na cintura. E depois agora, a gente já viu o pessoal... a forma como a pessoa coloca. Agora já estava usando super estável. crossbody. Muito legal você falar sobre isso. E é um comportamento, né? Sim. Aqui é bem diferente. Outra cara, totalmente, mas mesmo produto, né? Bacana. E deixa eu te perguntar, como é que o WGSN se mantém atualizado e com as últimas tendências e movimentos da indústria? Essa pergunta é meio difícil, porque assim, é o que a gente faz, né? Então, fazer pesquisa de tendência, qualquer pessoa poderia fazer, né? Então, é meio inato nosso a gente conseguir rastrear o que está acontecendo naquele momento, né? Então, fazer pesquisa de tendência é entender a necessidade do consumidor e o seu contexto. Então, a gente entender a necessidade do que está acontecendo naquele momento, naquele contexto específico. Vou dar uma ilustração, acho que para ficar um pouquinho mais fácil. Sim. Durante a pandemia, a gente tinha um contexto de as pessoas dentro de casa... As pessoas não podiam sair, então a gente precisava do quê? De conforto. Então, a necessidade do consumidor que não podia sair era conforto. Então, a gente teve um boom de moletom, um boom de malha. Então, isso veio de observar a necessidade do consumidor cruzando com o contexto. O que a WGSN vai fazer é sempre olhar essas duas partes, né? Cruzar a necessidade do consumidor com o contexto para conseguir dar recomendações de como que aquilo vem para o futuro, né? O que a gente faz é entender as dicas que o presente nos dá para conseguir fazer projeções de o que vem para o futuro, né? Então, a gente vai observar padrão, observar o que está acontecendo agora e conseguir fazer essas projeções. Então, a WGSN tem um olhar muito atento para tudo que está acontecendo no mundo. A gente tem uma metodologia proprietária que chama STEPIC, que é uma metodologia com base na metodologia PEST. Metodologia PEST é uma metodologia de pesquisa que é bem padrão, assim. E a WGSN tem a versão dessa metodologia, que chama STEP, que é onde a gente vai olhar para sociedade, tecnologia, meio ambiente, política, indústria e criatividade. E daí, com base nessa metodologia, a gente vai fazer uma análise de tudo que está acontecendo no mundo. Então, de uma forma bem prática, como que isso acontece. A WGSN ela tem escritório em 9 países ao redor do mundo, mas a gente está presente em muitos outros países, né? A gente tem clientes em 86 países ao redor do mundo. Então, tem bastante lugar que a WGSN atende. Por exemplo, aqui na América Latina, a gente atende todos os países da América Latina, mas a gente só tem escritório no Brasil, na Colômbia e no México. Então, a gente está um pouquinho... mais focado. Então, a WGSN é uma empresa inglesa, mas a gente vai ter sempre esse olhar global, né, de tudo que está acontecendo no mundo. A cada mais ou menos 3 meses, a gente faz uma reunião para falar tudo que teve de maior inovação em cada uma dessas regiões, que a gente chama de decodifica. E daí, nesse decodifica, cada uma das pessoas que trabalham na WGSN vai falar o que viu de mais inovador naqueles últimos 3 meses. Então, pode ser um novo movimento social, um novo movimento político, pode ser uma nova marca, pode ser uma nova banda, pode ser um novo influencer, enfim, a gente vê um novo movimento do que está acontecendo naquele momento. E de 3 em 3 meses, a gente vai se nutrindo para cada 6 meses a gente fazer um compilado de todas essas informações e, através da nossa metodologia STEPIC, conseguir fazer essas projeções. Então, a gente vai rastrear tudo o que está acontecendo no mundo, né, sem ter esse olhar tão europeu, sem ter esse olhar tão americanizado. A gente vai olhar realmente para diversos cantos do mundo para entender o que está acontecendo em cada uma dessas regiões e o que se conecta entre essas regiões em outros lugares do mundo também. Daí, através disso e através da nossa metodologia, que é a STEPIC que eu falei para vocês, a gente consegue dar essas recomendações, né? A gente consegue observar o que está acontecendo naquele momento e fazer essas projeções de futuro. Então, basicamente, WGSN tem profissionais de diversas áreas ao redor do mundo todo. Então, tem profissionais que olham mais para a questão política, outros que olham mais para a questão de moda, outros que olham mais para a questão comercial. E aí, vocês pontuam
por todo mundo o que está bombando e o que pode bombar, e vocês se reúnem com base em dados, vocês conseguem prever as próximas tendências, é isso? Isso, e a gente tem profissionais realmente de diversos mercados. Então, tem sociólogos, antropólogos, economistas, pessoas da área de design, pessoas da área de moda. Eu sempre brinco que a pessoa que sentava do meu lado na WGCN, quando a gente, enfim, todo mundo trabalhava presencial, era uma menina que veio de banco. Ela veio do Banco Safra, não sei se pode falar. Pode. Enfim, ela veio do Banco Safra, ela trabalhava com investimento no banco e daí largou tudo, vamos dizer assim, para sair do branco e veio trabalhar na WGCN. Então, ela trazia uma visão totalmente diferente da minha, que tinha uma visão muito mais voltada para mercado de moda. Então, eu acho que é legal isso que a gente traz profissionais com visões diferentes, com expertises diferentes para rastrear o que está acontecendo no mundo e ter essa visão mais futura também. E como que vocês decidem o que vai pegar mesmo? Qual que é a tendência mais forte? Não tem o que é a tendência mais forte, né? A gente vai fazer sempre essa recorrência de padrão, né? Para conseguir dar essas recomendações. Mas a gente vai fazer sugestões também para cada tipo de cliente, né? Então, tem clientes que deve diferenciar se é cliente de mercado de moda ou se é, sei lá, uma agência de publicidade, né? A gente não vai dar um direcionamento para o cliente, tipo, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. A gente apresenta um leque de opções para o cliente e fala, olha, nessa temporada aconteceu isso, aconteceu diversas coisas dessa forma aqui. E daí, a partir do cliente, ele vai recolher aquela informação e entender, olha, para o meu consumidor, e isso faz sentido e o que não faz. Porque daí é isso que a gente precisa entender, né? Quando a gente fala sobre tendências, depois tem o parte do cliente final, né? Que daí ele vai recolher aquela informação e falar, isso faz sentido para minha marca, isso não faz sentido para minha marca. Essa determinada tendência, seja ela uma tendência estética, seja ela uma tendência comportamental, faz sentido de falar para minha marca ou não. Isso é importante você falar, porque às vezes tem várias tendências disponíveis e uma não se encaixa para o meu público-alvo e outra se encaixa. Então, cabe muito também ao gestor do negócio, ao empreendedor, filtrar, né, dentro dos dados que vocês apresentam, o que melhor vai funcionar ali dentro do ramo dele. Uma pergunta que não quer calar. De onde nascem as tendências? De onde elas vêm? Das pessoas. E acho que esse é um ponto principal, porque acho que quando começou a falar muito sobre dados ou inteligência artificial, várias vezes a gente foi questionado, tipo, e agora? Como que vai ser o futuro da WGCN? Mas uma coisa muito importante é a gente saber que tendências, elas sempre nascem de pessoas, né? Isso vem realmente do comportamento humano e vai surgir do que as pessoas estão produzindo, do que as pessoas estão sentindo, né? A gente rastrear os sentimentos do consumidor para entender o impacto daquilo é essencial. Então, as tendências, elas sempre surgem de pessoas. E daí a gente tem uma cadeia para a gente entender de onde surgem essas tendências. É aqui que eu ia mostrar o negócio. Bem agora que o computador desligou. A gente tem uma... E daí aqui eu vou falar um pouco mais de metodologia proprietária da WGSN, tá? Então, não é que o mundo inteiro é assim. É a WGSN que vai olhar assim, né? Que a gente tem... Peraí. Que a gente tem uma cadeia de influência para a gente conseguir rastrear quem que está fazendo quem que está liderando aquela determinada tendência naquele momento. Então, a gente começa observando pelos inovadores. Então, os inovadores, eles representam mais ou menos 2,5% da população no mundo. E esses inovadores, eles são grandes criadores, eles são artistas. A primeira pessoa que vai criar aquela tendência, a primeira pessoa que vai falar sobre aquilo. Então, é 2,5% da população. Depois disso, a gente tem os early adopters, que a gente vê na WGSN mais ou menos como 13,5% da população. Esse early adopter é a primeira pessoa a pegar aquele item. Ou a primeira pessoa não vou ter medo de usar isso, vou investir nesse determinado item. E muitas vezes você pode ser um early adopter para mercado de moda, mas você não vai ser um early adopter para mercado esportivo. Você pode ser um early adopter para beleza, mas você não é um early adopter para tecnologia. Então, não significa sou um early adopter para moda, eu vou ser early adopter para todos os outros temas. Não necessariamente, né? Às vezes a pessoa tem uma conexão maior com outro mercado, né? Então, depois dos inovadores, a gente olha para os early adopters e depois dos early adopters, a gente começa a falar dos trendsetters, que a gente coloca como mais ou menos 16% do mercado, né? Que a gente olha. E os trendsetters é quando a gente começa a falar sobre
influenciadores, quando aquilo começa a chegar em redes sociais, né? Então, não necessariamente um influenciador de massa é um early adopter. Muitas vezes, ele é um trendsetter. Ele vai pegar aquela tendência que um early adopter já começou a mostrar e trazer aquilo para si, né? Pegar aquilo para si. Então, os trendsetters podem ser, como eu falei, influenciadores, creators, ou canais de mídia, celebridades. Também entra um pouco disso. E depois disso, a gente tem 68% da população, que é onde a gente fala do mainstream, que é o mercado de massa. Mesmo dentro de mainstream, né, que é esse mercado de massa, ele é dividido entre maioria precoce e maioria tardia, né? Mas, no geral, a gente tem esse mercado de massa que representa 68% da população. E tem uma parte que é muito importante disso, né, que é essa cadeia de influência, que isso não tem nada a ver com poder aquisitivo, porque geralmente as pessoas pensam, esses 2,5% são as pessoas mais ricas, são os bilionários. Não tem nada a ver com poder aquisitivo, essa cadeia de influência de tendência. Tem muito mais a ver com o interesse daquela pessoa sobre aquele determinado tema. Tá? Então, por exemplo, sei lá, eu seria, colocando assim, exemplo, tá, gente? Uma early adopter para mercado de moda, mas eu não sou uma early adopter para esportes. Não vou praticar aquele esporte antes de todo mundo. Ou, sei lá, não sou uma early adopter para bebidas alcoólicas. E daí pode ser que aquela pessoa, uma pessoa que trabalha, né, numa indústria de bebidas alcoólicas, ela é um early adopter para bebida alcoólica, mas não necessariamente ela vai ser um early adopter para mercado de beleza. Então, acho que tem esse ponto que é muito importante. E é sempre olhando para pessoas, né? A gente vai mapeando o comportamento do ser humano e a partir do momento que a gente vai mapeando esse comportamento, a gente consegue ver essa tendência surgir, porque é bem quando a gente está fazendo essa análise, né? A gente vai mapeando, que a gente começa a ver pequenas mudanças, pequenas diferenças, e é quando a gente vê essa mudança que a gente fala, epa, pode ser que aqui realmente tenha um novo movimento surgindo, que a gente precisa ficar de olho e rastrear o que vai mudar aqui. E é engraçado você ter falado isso, porque eu ia te perguntar exatamente qual era o papel dos influenciadores na disseminação das tendências. E é isso que você falou, né? Quando já chega, eles pegam, na verdade, transformam algo que antes era disruptivo em algo mais comercial para que atinja o mainstream. Né, que é a massa. E você acha que quando a tendência atinge o mainstream, as pessoas que começaram os disruptivos lá do início, eles não usam, já estão em outra tendência? Já, com certeza. Esse acho que é um dos maiores tópicos, né, que a gente fala hoje sobre essa aceleração do ciclo de tendência. Né? E daí, quando chega ali na maioria tardia, depois que chega na maioria tardia, ele tem duas opções. Ou ele vai chegar no momento de hibernação, que é o caso de uma microtendência, que foi a sapatilha. Ela ficou um tempinho hibernada, a gente ficou uns 5, 7 anos sem usar sapatilha e depois ela volta, né? Foi o que aconteceu com a pochete. Eu nem sei se eu quero usar agora. Tô meio tipo, será que eu uso? Não sei. Será, né? Será que vai ficar? Coitado do consumidor, né? Como o consumidor acompanha tudo isso? É uma loucura, né? Não, é difícil a gente fica pobre. Mas basicamente quando chega na questão tardia que você falou que tem duas opções, eu me perdi. Tá. Então vamos lá. Então vai passar por toda a curva, chega na hibernação. Então, se aquilo é uma microtendência, ela tem um período de hibernação. Então, a gente vai deixar de ver aquela tendência por um tempo. Se aquilo é uma macro tendência, ela tem um período de evolução. Então, foi o que eu falei do empoderamento feminino. A gente deixou de discutir sobre mulheres podem votar ou não, e a gente passou a discutir sobre outros tópicos. Então, uma macro tendência, ela evolui, e uma micro tendência, ela tem esse período de hibernação. Quando a gente fala desse novo ciclo de tendências, geralmente um ciclo de tendências ele demorava 15, 20 anos, né? Então a gente era muito comum falar sobre o ciclo de 20 anos de tendência, ciclo de 15 anos de tendência, com diversos fatores, né? Então, principalmente com a aceleração tecnológica, ascensão de redes sociais, mudou a forma como a gente consome todos esses conteúdos, né? Então, tem muito mais pessoas criando conteúdo, muito mais pessoas falando sobre isso, e o acesso fica muito mais fácil para a gente, tanto do ponto de vista de a gente conseguir consumir aquilo online, né, ver, quanto a gente conseguir comprar aquilo online. É muito mais fácil a gente comprar hoje do que a gente comprava 10 anos atrás, né, dentro do e-commerce. Então, com tudo isso, esse ciclo de tendências ele também foi acelerado. Só que a diferença o que antes demorava mais ou menos 15, 20 anos para voltar, hoje a gente vê tendências voltando com 10 anos. Então, por exemplo, agora em 2024, a gente já começa a ver tendências de 2010 voltando. Então, um ciclo um pouquinho mais rápido. Então, a gente tem esse ponto dessa aceleração do ciclo. E o outro ponto
uma vez que o early adopter, né, que é uma daquelas pessoas que está bem ali no comecinho da curva, ele vê que aquele determinado item ou aquele determinado produto, enfim, cor, que ele usa, chegou na massa, uma forma dele se diferenciar da massa é criar uma nova tendência, é apostar em uma nova tendência. E daí, por isso, a gente vê esse ciclo cada vez mais rápido também, né? Então, as pessoas querendo se diferenciar daquele momento, né, se diferenciar da massa, aquela tendência ficando muito mais, com o tempo de vida um pouco mais curto. Muito legal, hein, amiga? Nossa, gente, é impressionante, porque basicamente vocês mapeiam o comportamento humano e que as pessoas estão pensando, né? E realmente as coisas cansam muito mais rápido, porque a gente é exposto a conteúdo com tanta velocidade e com tanta quantidade. Sim. Que foi o que aconteceu com o Barbiecore um pouco, né? A gente viu tanto e foi tão rápido que passou assim. Eu tô de rosa. Você tá de rosa. Mas tá diferentinha, mas vai. Tem vermelhinho pra mesclar, mas ninguém aguentava mais, né? Ver essa tendência aí, né? Mas eu amo a história do Barbiecore, porque teve algum dia que alguém chegou em mim e falou assim, nossa, Mari, como pode, né? De repente, tudo rosa. Eu olhei pra cara e falei, o quê? De repente, tudo rosa. Eu tô há 3 anos falando que vai ter rosa e você me fala de repente? Então, não é possível. Porque é isso, a gente começou a falar na WGSN em 2021, acho que foi 2021, que era do Orchid Flower, que é uma cor que a gente apostava para a cor do ano. A gente já estava mapeando isso depois, quando teve o desfile do Valentino inteiro rosa, para depois vir o filme da Barbie, e daí alguém chegar e falar, do nada, tudo rosa. Não foi do nada tudo rosa. Teve muito estudo, teve muito análise de informações para a gente chegar no porquê que aquela cor ia funcionar naquele momento. É isso que eu ia perguntar. Como que é o processo de vocês escolherem, né, mapearem essas tendências dentro da empresa? Foi um pouco do que eu contei da metodologia STEP. É da cadeia. A gente vai começar olhando para o comportamento do consumidor e depois a gente vai entender como que aquilo vai chegar para cada um dos mercados, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa para mercado de moda, vai ter muita coisa que vai vir de referência de desfile, que vai vir de referência de passarelas, ou então que vai vir de referência de feiras de produto pronto, né? Então, tem tanto feiras de materiais quanto feiras de produto pronto. Então, a gente começa a ver a partir disso. E para mercado de interiores, a gente consegue ver, mas é sempre primeiro o comportamento do consumidor. E depois a gente vai olhar para mercado de interiores, então a Milan Design Week, ou a gente vai olhar para a Maison Objet, então também vai olhar toda a parte de feiras de interiores para conseguir entender qual que é o movimento de mercado. É muito interessante, né? E Mari, a gente falou aqui que a WGSN é uma empresa global. Sim. E como que vocês lidam com a diferença, com a complexidade cultural e as diferenças regionais na hora de prever uma tendência? Então, a gente tem esse olhar global, mas a gente sempre vai mostrar como aquela determinada tendência está acontecendo em diversos lugares ao mesmo tempo. É claro que vão ter coisas que vão acontecer um pouquinho diferente para algumas regiões, né? Mas a gente vai sempre ter uma recomendação também para o que vai acontecer localmente. Por que eu te perguntei isso? Te perguntei isso porque eu estive conversando com o pessoal da CIA e uma das dores que eles tinham, né, que eles têm, é exatamente estar no Brasil inteiro, porque no Nordeste é mais quente, as pessoas têm predileção por determinados tipos de roupa, mas ao mesmo tempo eles estão no Sul, que é mais frio. Então, é muito difícil para uma marca de moda que está num país extenso como o Brasil conseguir colocar os mesmos produtos e atender todos os consumidores. Qual Brasil você está falando, né? Exatamente. Então, é por isso que eu te perguntei como que vocês lidam com essa diferença, tanto cultural quanto regional, na hora de prever tendências. A gente vai sempre... A gente tenta ter... Foi um pouco do que eu falei, né? A gente vai ter sempre esse olhar o mais plural possível, né? Então, pessoas com diversas visões do que está acontecendo ao redor do mundo para conseguir dar aquelas recomendações também. E daí a gente vai analisar o que tem acontecido localmente. É claro que vai ter muita coisa referente a clima, por exemplo, que vai impactar, mas normalmente a gente vai fazer adaptações e recomendações de como que você consegue fazer aquela adaptação localmente também. Nossa, maravilhoso, hein? Não, o Brasil é gigante. Se eu tivesse uma marca de moda, eu já estava assinando com o WGSN, porque realmente é incrível, né? Sim. E vamos lá. Quanto tempo demora para identificar uma tendência e quanto tempo dura uma tendência? Depende, né? Depende se é uma macro tendência, se é uma micro tendência. Então, a macro tendência, como eu falei, a gente começa a falar daquilo pelo menos com 5 anos de antecedência. Então, por exemplo, uma macro tendência como...
bem-estar. Bem-estar é uma macro tendência. E a gente começou a falar de bem-estar na WGSN mais ou menos entre 2000 e 2001. A gente começou a falar aquilo bem no comportamento do consumidor, que a gente foi vendo a evolução do bem-estar dentro do comportamento do consumidor, refletindo em roupas também, né? Refletindo no lifestyle, refletindo na forma como as pessoas decidiam se exercitar mais, decidiam ir trabalhar de bike, decidiam beber mais água, enfim, de diversas formas, né? Então, nisso a gente vai começar a traquear aquilo com muitos anos, faz mais de 20 anos que a gente tem falado sobre a macro tendência de bem-estar. E daí existem outras tendências que têm um tempo de vida um pouco mais curto, que daí são tendências que a gente vai apostar para os próximos 6 meses, por exemplo, para os próximos 2 anos. Então, vai depender um pouco de para que mercado a gente está falando, né? E para qual segmento que a gente está falando. Já que a gente falou muito sobre comportamento, quais mudanças comportamentais vocês têm observado atualmente? Tá. A gente está vivendo em um momento que a gente chama de policrise, né? Essa policrise é um momento que a gente não consegue fazer uma separação sobre a crise do que está acontecendo, né? Crise econômica, social, política, né? A gente vai falar, a gente está vivendo um momento de crise. Qual? São todas juntas. Inclusive, a gente fala até que é o permacrise, que é uma crise muito mais permanente. Então, a gente tem vivido esse momento de permacrise, que acho que é um fator importante para o custo de vida das pessoas, né? Pela forma como elas consomem. Isso vai se refletir, por exemplo, em a gente ter desfiles que tem muito mais tons neutros, vai se refletir em, por exemplo, a cor preta aparecer em quase 50% das passarelas, né? Que as pessoas querem ser muito mais certeiras a entender que tipo de produto que elas vão comprar, né? Então, o preto, realmente, uma peça muito mais básica, vai durar por muito mais tempo. No verão, vai ter muito mais branco, geralmente, justamente por esse momento de crise de custo de vida. Então, acho que esse é um ponto. Só que, ao mesmo tempo, tem uma das minhas tendências preferidas, é o microalegrias. As microalegrias, elas são o oposto do gatilho. Então, hoje, tudo que a gente fala, nossa, isso não, isso me dá gatilho, não me fala sobre isso porque dá gatilho. E o oposto do gatilho, o oposto que daí, no inglês é o trigger, né? O oposto do trigger é o glimmer, que seriam as microalegrias, que são esses pequenos momentos que você vai ter uma microfelicidade. Então, do mesmo jeito que você tem aquele pequeno momento de gatilho, né? Uma pequena tristeza, né? Tipo, não quero falar sobre o assunto. Quais são os momentos que te trazem essas microalegrias? E como que o consumidor vai começar a olhar um pouco mais para isso e cultivar um pouco mais isso justamente para conseguir superar esse momento de crise que a gente vive? Então, basicamente, atualmente vocês entendem que as pessoas, pós-pandemia, elas estão querendo consumir, mas elas estão mais cautelosas no que elas vão consumir. Depende de quem são as pessoas, né? Porque depende do nível social da pessoa. Quando a gente fala sobre tendências, tem uma coisa que é importante, que é a gente vai olhar para o meio da pirâmide, né? A gente não vai olhar nem para o topo da pirâmide, para os bilionários, não sei o quê, e nem vai olhar para a base da pirâmide. Quando a gente vai fazer essa análise, a gente vai olhar muito mais para o meio dessa pirâmide. Então, quando a gente olha para esse meio da pirâmide, o que eles querem agora, né? Muitas dessas pessoas, elas vão buscar por uma certeza no que elas vão investir para que aquele produto dure muito mais tempo. Então, desculpa, existe uma busca pela qualidade, existe uma busca pelo atemporal, você acha? Eu acho que sim, mas eu acho que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado com essa coisa do atemporal, sabe? Porque eu acho que muitas vezes a gente vende aquilo, e a minha marca só faz peça atemporal, a minha marca só faz peça básica. O básico de 2023 é diferente do básico de 2010. Não adianta você me falar assim, não, eu uso exatamente a minha mesma camisa básica de 2010 agora em 2024, porque não é a mesma peça, né? Mudou shape, mudou muitas coisas no que acontece. Então, sim, as pessoas elas querem ser muito mais assertivas no tipo de produto que elas vão consumir, mas é importante a gente entender um pouco de o que é esse básico, né? E mesmo esse básico, ele vai ter tendência dentro dele. Isso é muito legal. Até a Maiara Sansana esteve aqui, que foi uma marca que tem uma loja no Shopping JK, ela esteve com a gente e ela mostrou realmente que a camisa branca, ela, apesar de básica, ela pode ter diversas formas, né? Então, foi legal você falar sobre essa questão. Você quer consumir uma coisa duradoura, mas você também quer estar dentro do que está em alta naquele momento. Então, é legal a gente pontuar isso, até fazer uma conexão com aquele episódio. E fazendo uma conexão com isso, Mari, você acredita que a moda é cíclica? Sim, a moda é cíclica. Total? Ela já falou aqui, ela falou que a moda funciona em formato de espiral. De espiral, ela vai e volta, daí ela volta atualizada para os dias de hoje, né? A gente não vai voltar, por exemplo, usar a calça
de cintura baixa, igual a gente usava antes. Ela volta atualizada para os dias de hoje, volta para o que faz sentido hoje, né? Sempre nesse espiral. Quais são os maiores desafios que vocês enfrentam para identificar uma tendência no mercado? Eu acho que foi um pouco do que a gente já conversou aqui hoje, porque como que a gente vai atender diversos países, né? E não só diversos países, mas diversas regiões. É isso, dentro do Brasil, quantos Brasis, né, a gente tem? Como que é muito múltiplo tudo isso. Então, e outro ponto é quando a gente fala da velocidade da internet, né? Então, quando a gente tem agora, por exemplo, o TikTok, é que é um pouco diferente o que a WGSN faz do que a gente tem no TikTok, né? O TikTok a gente consegue rastrear as tendências, não efetivamente fazer uma previsão de qual que é o próximo passo daquilo. Então, acho que uma das dificuldades é como a gente consegue regionalizar isso, né, de chegar muito específico, mas como isso também é muito um papel de marca, né, de conseguir ler de o que a gente aponta como tendência, como que aquilo vai chegar para sua marca, como que aquilo vai chegar para o seu consumidor e também, mas a velocidade de internet, né, velocidade de informação, mas acho que como negócio, uma dos desafios que a gente enfrenta foi um pouco do que eu falei aqui com vocês, de a gente vender conteúdo, sabe? A gente é acostumado a receber muito conteúdo de graça, né? A gente é acostumado a receber informação no Instagram de graça, informação em TikTok de graça. Você joga o que você quer, já aparece. É incrível, Exatamente. Né? Então, e acho que isso entra um pouco. Por isso que eu sempre falo, né? A WGSN é direcionado para empresas, né? Às vezes a gente fala, queria ter acesso à WGSN ou pessoa física. Não faz muito sentido, porque aquilo, o conteúdo da WGSN, ele vai ajudar as marcas a traçar a estratégia de marca mesmo, né? Saber onde que a marca quer ir de um ponto para o outro. E fazer pesquisa de tendência é você ter aquilo como... Não pode ser uma coisa pontual, né? Fiz a minha pesquisa esse mês e esqueço. Não, tem que estar dentro de uma cultura de empresa a pesquisa de tendência para ela sempre se manter atualizada, né? Não pode ser feita 2 vezes no ano. Isso é bem interessante. Imagina o trabalho que dá para mapear todas as tendências em todos os lugares. E é legal ter várias expertises que você falou, né? Um sociólogo, um antropólogo, um economista, porque aí consegue abordar todo o comportamento em todas as esferas, né? Sim, a gente sempre tem isso. Ô Mari, já que você falou sobre pessoas físicas não serem clientes da plataforma, né? Mas hoje vocês têm o Instagram da WGSN, que tem várias diquinhas ali que são acessíveis para qualquer pessoa, né? Acho que é importante a gente falar. Você pode deixar o arroba? Sim. Bom, o arroba da WGSN é @WGSN Brasil, mas também a gente tem uma empresa irmã da WGSN que chama Start by WGSN, que é uma empresa dedicada para estudantes. Então, por mais que a WGSN... o principal produto nosso não seja direcionado para pessoas físicas, a Start by WGSN pode ajudar também. Legal. E como faz para ingressar nessa plataforma do Start by WGSN? Você tem que se inscrever? Você paga uma mensalidade? Isso é uma mensalidade. É uma mensalidade. Fica recebendo e-mail com conteúdo? Ela entra dentro de uma plataforma e daí dentro dessa plataforma ela consegue ter acesso a essas informações. Ela recebe alguns reports feitos por vocês. Isso. Isso é bem interessante, né? Principalmente para quem estuda moda, quem estuda design. Isso, é bem até quem faz direito da moda, acho que é sempre bom estar antenado, né? Eu já vou pesquisar como ingressar nessa plataforma, fiquei interessada. Quais as mudanças que vocês perceberam no comportamento humano e nas tendências com a pandemia? Essa acho que é uma pergunta bem interessante, porque no pré-pandemia, quando a gente falava sobre macro tendência para os clientes, muitas vezes eles pontuavam que não tinha muita diferença, porque realmente, né, para uma macro tendência, como eu falei para vocês, para aquilo realmente acontecer, demora pelo menos 5 anos. Né? Então, a gente vê muito daquele mesmo movimento do comportamento humano por muito tempo, até aquilo realmente chegar no mercado de massa. E eu sempre falava que, a não ser que aconteça um fator externo muito grave, não vai ter uma ruptura desse movimento, né, dessa macro tendência. E quando veio a pandemia, ela foi justamente essa ruptura, né, essa ruptura desse movimento. Então, por exemplo, no pré-pandemia, lá para 2018, 2019, a gente falava muito sobre como o cliente ia querer trocar o que ele tem, o que ele compra por experiências. Então, a pessoa ia querer viajar mais, ia querer ir muito mais em festival. Chegou durante a pandemia, não tinha muito como que isso acontecer, né? As pessoas, elas acabaram direcionando
as necessidades delas de outra forma. Ou mesmo isso para o varejo, né? Então, como que a gente falava muito, o varejo ele vai ter que ser um varejo de experiência, como que a pessoa ela vai querer fazer reparos na peça dentro da loja, como ela vai querer fazer teste das peças dentro da loja, enfim, tudo que a gente continua falando um pouco agora. A gente já falava isso no pré-pandemia, só que veio a pandemia e realmente teve essa ruptura, né? A gente viu o varejo trocando foco totalmente para o e-commerce. Então, teve impacto no varejo, teve impacto na forma como as pessoas encaravam isso de olhar para experiências, teve impacto no tipo de produto que eles compravam, né? Então, dei o exemplo para vocês, que a gente viu, por exemplo, vender muito mais malha, a gente viu a escassez de fios, por exemplo, que era direcionado para malha durante essa época, né? Que a gente teve uma compra muito maior de peças voltadas para conforto. Isso era uma coisa que já existia antes. A gente já falava da necessidade de conforto nas peças, mas isso ficou muito mais forte durante a pandemia. Ou, sei lá, antes da pandemia, né, 2018 e 2019, a gente começou a falar na WGSN como que a calça cargo, o bolso cargo, ia ser muito importante para a moda. Quando chegou a pandemia, aquilo não fazia sentido, né? Então, a gente viu uma mudança da cargo para jogger. E depois que acabou a pandemia, a gente voltou com a cargo. Então, teve diversos impactos. Isso é muito legal. Você falou aqui, eu lembrei do episódio com o Roberto Jalonetsky, da Speedo. E ele falou muito sobre a tendência do athleisure. Que eles bombaram na pandemia com esses moletons, com essas roupas esportivas. E também desenvolvendo materiais para que você pudesse realizar atividades físicas dentro de casa. Então, casa muito com o que você disse aqui. Achei bem bacana. Falando também, eu queria puxar um teminha que está muito em alta agora, que é a sustentabilidade. Como a sustentabilidade tem interferido nas tendências? Nossa, 100%, né? Acho que não tem como a gente tratar isso de uma outra forma. Na WGSN a gente trata... eu falei que a gente tem alguns produtos, né, que a gente chama de verticais, que a gente fala de moda, de beleza, de tecnologia, de interiores. E sustentabilidade é uma horizontal, ou seja, ela cruza todos esses mercados. Então, é essencial a gente falar sobre sustentabilidade e cada vez mais é sobre a responsabilidade das marcas com isso e de como que a gente vai pensar muito mais em como não só o que a gente vai deixar de fazer de mal para o meio ambiente, mas como a gente vai conseguir fazer algo de bom, né? Como que a gente vai trazer de volta isso, né? Então, obviamente, ESG, por mais que tenha caído um pouco o termo agora, acho que é muito ruim a gente tratar isso como uma buzzword, né? Ou como um tema do momento que ninguém mais vai falar. É essencial a gente continuar olhando para isso e vai continuar sendo extremamente importante. Então, vocês conseguiram detectar que os consumidores estão buscando realmente produtos mais sustentáveis? Os consumidores, muitas vezes, eles não estão dispostos a pagar ainda por esse produto mais sustentável, mas ele pode deixar de comprar um determinado produto se não seguir algumas regras do que está imposto para ele, né? A gente brinca muito que o consumidor ele é um consumidor detetive. Hoje a gente tem muitas informações na palma da mão, né? A gente consegue ver muito mais sobre aquela marca, decidir onde que a gente vai colocar o nosso dinheiro. Realmente, eu estou disposto a colocar o meu dinheiro nessa marca que não trabalha com causas do que eu acredito e, com certeza, a sustentabilidade é uma das prioridades do consumidor. Isso é muito interessante. A geração Z, né? Que está super atenta, né? Que o Roberto falou. A gente tem falado muito sobre isso nos episódios aqui. A gente recebeu a Priscila Whittaker, de calçados artesanais. Ela falou muito sobre o consumidor dela, que está buscando algo mais sustentável. Então, ela explicou pra gente que ela dá prioridade para o trabalho artesanal e com as sobras do couro, ela desenvolve novos produtos. Também tem a questão que muito se falou aqui, tanto Xavier Neto quanto Priscila, que é a questão de você ter como se fosse um brechó dentro da sua própria loja. Então, o cliente traz um produto da sua marca usado e recebe crédito para comprar um produto novo e, ao mesmo tempo, a loja dá uma reformada naquele produto e vende. A gente tem visto que várias marcas têm adotado esse pensamento, o que é muito interessante. Eu acho que tem que sair daquela visão de o que é sustentabilidade, né? A gente não pode pensar sustentabilidade vai ser, sei lá, uma bolsa de algodão cru. A gente tem que sair, desmistificar o que é a sustentabilidade e olhar de outras formas, né? Então, o mercado de revenda como sustentabilidade também e a forma como a gente vai encarar isso. E aí você acha que a questão de produtos mais duráveis, vamos dizer assim, é uma tendência? Pensando em sustentabilidade? Justamente por isso, né? Muitas vezes, porque hoje, para mercado de revenda,
eu sei que eu estou falando de um nicho específico aqui, tá? Mas algumas pessoas, por exemplo, elas compram bolsas pensando em como que aquilo vai ser revendido depois. Não sei se vocês viram uma trend que saiu esses dias, acho que no TikTok, que mostrava a mulher mostrando quanto que ela pagou na bolsa dela em 2014 e quanto que ela... eu vi, quanto valorizou. Quanto valorizou aquele determinado item. Então, quando você pensa numa bolsa de luxo, é muito claro você ver esse ROI, né? Esse retorno, né? Então, se eu comprei essa bolsa assim, se eu vender ela agora, eu consigo muito mais dinheiro. Então, é muito mais claro. E como que a gente vai evoluir para ter peças que são feitas, mesmo que seja um blazer, uma calça, que elas são feitas para durar e feitas para serem revendidas depois. Até teve aquela hashtag investe na bolsa. Não sei se vocês viram. Nossa, muito bom. E até a Priscila Monteiro fez um conteúdo sobre investir na bolsa, se referindo ao acessório bolsa, que eu achei muito interessante o que ela falou. Depois deem uma olhada lá no Instagram dela. Como se fosse obra de arte, né? Exatamente. Tá valorizando. Como uma marca de moda que contrata a plataforma do WGSN pode aplicar essas informações, esses dados que vocês trazem nas coleções? Acho que a parte mais importante disso para uma marca de moda é eles colocarem isso na rotina deles. Não adianta ser um projeto pontual. Né? Então, não pode ser assim, naquele momento a gente vai fazer pesquisa, essa daqui é a segunda semana de tal, a gente senta para fazer pesquisa e depois a gente abandona tudo isso. Precisa realmente estar dentro do negócio, né? Dentro da cultura da empresa, como que vai ser esse processo de pesquisa. Né? Então, através da assinatura da WGSN, através de outras formas, como que eles conseguem tirar aquilo do que a gente fala como tendência e trazer para o DNA da marca, né? Falar, isso daqui vai funcionar comigo, essa determinada tendência vai funcionar, independente se é uma tendência voltada para um produto, para uma cor, para um comportamento, ou uma estratégia de marketing, ou uma estratégia de varejo, entender como que a gente tira aquilo do papel e depois vai aplicar aquilo. E é realmente a pessoa consumir aquela informação, né, tá muito conectada do que aquilo vai acontecer para conseguir trazer aquilo para o negócio dela, fazer como aquilo faz sentido para o negócio dela. Aí vou te perguntar uma coisa para as pessoas que estão assistindo a gente que talvez não conheçam a plataforma. O WGSN envia reports mensais para essas marcas e aí vocês falam, essa modelagem acho que pode ser legal, essa cor eu acho que pode ser legal, esse estilo, como que funciona exatamente? É uma plataforma por assinatura. Então, a gente tem uma assinatura anual. Então, o cliente, a marca, ela assina a WGSN através dessa assinatura anual. Ela ganha um login e ela entra numa plataforma que daí lá ela tem acesso a todos os conteúdos, desde conteúdos mais antigos até conteúdos novos. A gente lança mais ou menos, 10 novos relatórios, pelo menos por semana, só para mercado de moda. Daí tem outro... Não, é muita coisa. Mas com uma assinatura, a marca tem acesso a conteúdos tanto de moda, quanto de beleza, quanto... Não, são diversos pacotes. Tá. São pacotes separados. Então, por exemplo, se eu sou uma marca de beleza, eu quero ter acesso a só conteúdo de consumer tech, de moda e de insight, de beleza e de insight. Então, eu posso escolher qual módulo eu quero dentro das possibilidades, dentro dos produtos que a gente tem. E aí tem um serviço personalizado? Por exemplo, eu estou com uma dúvida, eu posso falar com um especialista? Sim, a gente tem a parte de atendimento também, né? Então, por exemplo, entre todas essas cores aqui, fiquei um pouco... A gente tem esse direcionamento também, personalizado, mas a gente também tem uma área de consultoria na WGSN que a gente faz um projeto específico. Então, por exemplo, um banco chega na WGSN e fala, quer entender como que a geração alfa vai economizar dinheiro. Daí a gente faz um projeto para o banco explicando como que a geração alfa vai economizar dinheiro. Então, a gente tem a parte da assinatura da plataforma e a parte de uma consultoria que a gente faz um projeto específico. Então, se você tem uma marca, se você é um empreendedor e deseja aí saber o que vai acontecer no próximo ano ou até nos próximos 5, 10 anos, você pode, então... Você tem duas opções. Ou contrata essa assinatura do WGSN ou você pode fazer uma consultoria personalizada. Isso. Bacana. Bem bacana. Se não acontecer nenhuma ruptura no meio. Não, mas isso... espero que a gente não passe por outros momentos tortuosos aí. Não, mas foi essencial a WGSN para as marcas quando a gente teve o momento de pandemia, por exemplo. Deve ter, né, bombado as consultorias. Sim. Né, mudou tudo. Vamos falar vamos mudar de comportamento para tecnologia, Mari. O que você acha do uso de inteligência artificial na moda?
Acho que, assim, inteligência artificial é uma coisa que já está na indústria, né? Então, acho que isso começou a chegar para consumidor final, para nós, através do ChatGPT, um pouco mais agora, mas é uma coisa que já está na indústria e isso vai ficar, com certeza, cada vez mais forte. Eu acho que um ponto importante é, a gente vai poder usar isso na moda, por exemplo, para padronizar tamanhos. Acho que vai ser um uso bem interessante e extremamente necessário para a nossa região, né? Enfim, como a gente pensa em padronização de tamanhos, vai ser muito importante também para varejo, só que é sempre importante a gente continuar com um olhar muito humano e tomar muito cuidado para, da mesma forma que eu falei para vocês, né, do ESG virar uma buzzword, a inteligência artificial também não virar essa buzzword, né? Porque daqui a pouco, sei lá, a gente vai ver agora escova de dente com inteligência artificial. Nossa. Sabe? Sim. Então, tipo, o que é essa inteligência artificial, né? Então, acho que não tem como a gente falar que não vai trabalhar com inteligência artificial, vai ser essencial para tanto o processo criativo quanto para a parte de inteligência na hora de ser mais... assertivo. Não só mais assertivo, mas na hora de saber quanto que a gente vai usar de determinada matéria-prima, de como que a gente vai... como que a pessoa... De como que as marcas, elas vão conseguir saber exatamente onde investir, né? Então, desde na compra de matéria-prima, enquanto produzir daquele determinado item. Então, acho que tem muitas coisas que a inteligência artificial vai ajudar para o mercado de moda, né? Acho que não é necessariamente, como eu falei, para a indústria não é necessariamente uma coisa nova, só que a forma como a gente usa isso entre as pessoas precisa ser muito mais humanizada também. Na sua opinião, é fundamental, então, a pessoa que alimenta essa inteligência artificial, né? Também vai precisar de mais esse ponto. Eu vi muito isso. Eu vi uma entrevista do Caíto Maia, da Chili Beans, e ele estava falando que eles fizeram a primeira campanha com inteligência artificial, né? As fotos. E quando eles estavam usando só a inteligência artificial, ele não estava chegando num resultado tão legal. E a partir do momento que eles contrataram diretores de arte e fotógrafos para alimentar a inteligência artificial, o negócio ficou muito mais interessante. Então, a minha opinião pessoal, na verdade, é que a inteligência artificial, ela pode agregar. Ela não está aqui para tomar o lugar de ninguém, né? Acho que você pode usar isso como um plus, e foi o que você falou. Realmente, não existe muito padronização de tamanhos, né? Eu posso dizer que eu uso 34 numa marca, 36 na outra. Depende muito, varia muito, realmente. E mesmo aqui em São Paulo, marcas de São Paulo, existe essa diferenciação, que eu acho que é uma grande dificuldade para o consumidor, principalmente para quem compra online, né? Normalmente, eu vou falar sobre a minha experiência de consumidora. Eu acabo preferindo comprar online as marcas que eu já provei na loja física e que eu já estou acostumada com a numeração, do que arriscar numa marca nova. Então, isso que você está falando da inteligência artificial padronizar, eu acho muito importante. E essa questão de alocação de recursos, né? Porque pode ajudar aí muitas empresas a se profissionalizarem cada vez mais e economizarem também não só recursos naturais, como também recursos econômicos, né? Acho que para as duas partes mesmo. Bem bacana. O que mais a gente pode falar sobre inovações? Como você acha que as marcas podem se manter inovadoras e criativas no mercado da moda? Eu acho que é muito importante ela saber com quem que ela está conversando, porque senão a gente senta numa mesa para conversar com uma marca de moda e ela quer vender para mulher que tem entre 25 e 35 anos, que é classe AB, e daí é só aquele target dela. E assim, quantas marcas vão vender exatamente para essa mulher, sabe? E como que você vai realmente se comunicar com ela. Então, você entender muito mais a sua marca, né? Entender muito mais a persona da sua marca e saber como você vai se comunicar com ela. Entender qual que é a diferença da sua marca entre tantas outras que a gente tem para o mercado, você consegue trazer inovação. Então, isso pode vir dentro do DNA da marca. E sim, você vai usar a tendência dentro desse DNA da marca. Porque, sabe aquele filme O Diabo Veste Prada? Tem uma cena maravilhosa do Diabo Veste Prada, que a Miranda fala para Andy, enfim, de como que foi escolhido aquele azul cerulean. E é exatamente isso, né? Então, talvez o público final, né, de uma marca popular não vai, talvez, entender aquilo naquele momento, né? Não vai consumir aquilo naquele momento, mas teve todo um processo de pesquisa de tendência antes, tanto da marca, como, obviamente, o passo antes da WGSN, né? E a marca saber como que vai comunicar aquilo para o consumidor, acho que vem muito da estratégia de marca. E daí você vai ser inovadora de diversas formas.
É importante você ressaltar o papel das redes sociais atualmente na difusão dessas tendências, né? Sim. Até como você falou sobre os criadores de conteúdo, eles realmente pegam uma questão que seria disruptiva e transformam numa questão mais comercial para que a massa consiga consumir. Eu acho isso muito interessante. Mari, você pode dar, assim, genericamente, eu sei que isso não é uma coisa... Isso é o trabalho de vocês, mas eu queria te pedir genericamente se você poderia falar algumas tendências para 2024. Você pode falar algumas, assim, só um spoilerzinho bem genérico? Mas tendência do quê? Em moda e beleza. Moda e beleza. Deixa eu pensar o que eu posso falar. Bom, acho que uma coisa importante do que a gente já falou um pouco hoje é de como que os tons neutros continuam por mais uma temporada. Então, depois da pandemia, a gente teve esse pico de dopamine bright, então de tons vibrantes. E daí depois isso veio a momento de crise de custo de vida e como foi importante a gente retornar esses tons neutros, então muito cinza, muito preto, muito branco, muito bege, o marrom também entra um pouco dentro dessas tonalidades de tons neutros, isso continua ainda em 2024 e para final de 2024, né, pensando no verão, o branco ainda como uma cor muito importante e quando a gente pensa em cores, a gente fala um pouco mais de tons pastel, né, esse tom pastel um pouco mais envelhecido, um pouquinho mais vintage, ele deixa de ser tão adocicado como a gente viu em últimas temporadas e vindo dessa forma, mas ainda nesse momento a gente continua vendo muito mais desses tons neutros. Sei que pode ser um pouco mais difícil para o Brasil, né, porque generalizando, pior que isso seja, normalmente não são cores que funcionam para todas as regiões do Brasil. A gente viu uma queda também em estampas, que também é um pouco mais negativo para o Brasil, né? Então, o Brasil é uma região que geralmente vende muito bem estampa, principalmente folhagens, flores, e a gente tem visto uma queda bem significativa nisso, mas acho que se atrelam, vai entrar um pouco no desejo do consumidor de querer essas peças do que a gente falou um pouco do atemporal, né? Acho que a dúvida é um pouco de o que é esse atemporal, né? O que é esse básico, né? Entender que mesmo dentro da temporal, mesmo dentro do básico, a gente tem mudanças de modelagem, a gente tem mudança de material. Outra coisa muito importante, a gente fala muito de peças transsazonais. Então, o que são peças transsazonais? É que você possa usá-la tanto no inverno quanto no verão. Acho que uma das maiores reclamações dos nossos clientes no ano passado foi: Mari, não fez inverno no Brasil, e agora? E daí a gente pode apostar em peças que você vai conseguir usá-la tanto no inverno quanto no verão. Então, por exemplo, um vestido que você vai conseguir usar com uma camisa por baixo e vai funcionar bem em um inverno. Então, como a gente trabalha com... a gente vai começar a ver mais peças que são transsazonais, que funcionam em mais de uma temporada. Então, a saia lápis, por exemplo, é uma peça que vem tanto para verão quanto para inverno. É uma peça que já está no varejo e ainda continua. A gola polo também, que é uma peça que pode ser uma peça transsazonal, porque ela funciona tanto para o inverno quanto para verão. E é engraçado, né? Porque a gente fala de gola polo, mas como que isso pode ser uma tendência agora, né? Parece que ela estava ali, uma peça meio jogada por um tempo, e daí realmente, né? Vem no desfile da Miu Miu, a forma como que aquela peça é apresentada, a gente vê ela sendo usada de uma outra forma, ganha muito mais força. Então, acho que... Era isso mais ou menos que a gente queria saber. E você acha que a beleza para esse ano, para o final desse ano, começo do próximo ano, ela tá uma coisa mais clean ou ela vai vir uma coisa mais carregada? Tá. Hoje a gente tem um consumidor que a gente chama de um consumidor múltiplo, né? Então, as tendências, elas acontecem junto com contratendências, que são movimentos opostos daquilo que está acontecendo. Então, o ano passado, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente estava falando de Quiet Luxury e Old Money, a gente estava falando sobre Mermaid Core e Barbie Core, que são coisas totalmente opostas. E para o mercado de beleza foi um pouco do que aconteceu. Ao mesmo tempo que a gente estava falando da Clean Girl, a gente estava falando do Dopamine Makeup, que era aquelas maquiagens muito mais coloridas. Então, eu acho que esse ar do Clean Girl é uma coisa que ainda continua porque ele é muito atrelado à macro tendência de bem-estar. A gente começou a ver a base mudando de ser uma base mate para uma base glow quando a gente viu esse movimento de bem-estar. A pessoa, ela queria ter aquele rostinho de acabei de fazer um exercício físico, então eu tô com esse glow natural. Então a gente teve essa movimentação aqui também. Só que agora, junto com tudo isso, então eu acho que
a clean girl continua sendo uma coisa muito importante, né? Essa estética um pouco mais limpa, meio estou sem maquiagem, ao mesmo tempo que a gente vê começando a surgir o mob wife, que é essa tendência que é um pouco mais de final de anos 80, começo de anos 90, né? Acho que pode ter, a gente chama de trick trends na WGSN, pode ter algumas problemáticas quando a gente fala, até mesmo pelo termo, né? Mas acho que é importante a gente olhar, e é uma referência também bem de 2010, né? A gente usou a maquiagem dessa forma em 2010. Então, a gente tem esses dois direcionamentos que eles continuam sendo bem importantes para o mercado de beleza. Mas acho que esse novo movimento de deixar de ser tão certinho começa a ganhar força. Não acho que ele vai chegar na massa tão rápido assim, mas ele começa a ganhar mais força. Olha, bem legal. Eu gostei dessas dicas. Eu adoro a estética clean girl, mas ela tá falando que não é tão certinho. Vou começar a abrir meus olhos pro que vem por aí, hein? E acho que tem uma outra coisa legal, até depois a gente falou do Instagram da WGSN, vale entrar para ver. A gente tem falado muito sobre tratamentos para mercado masculino. Então, o Botox, que a gente chama de Brotox, que são os homens fazendo Botox, e quais outros tratamentos estéticos os homens têm usado. Então, por exemplo, durante a pandemia... isso entra também lá na parte da pandemia do que a gente falou. Durante a pandemia, a gente se olhou tanto na câmera que a gente começou a achar muito... Bom, eu, com certeza. O dia que coisou... Não que acabou a pandemia, mas que deu uma Que começou a flexibilizar. Eu falei, meu Deus, eu vou na dermatologista hoje, porque eu não aguento mais, velho. Então, da mesma forma que isso aconteceu comigo, e talvez tenha acontecido com vocês, isso aconteceu com homens que talvez antes não olhavam tanto para isso e começaram a consumir esse tipo de produto também, tanto produtos para cuidados pessoais, quanto procurando centros estéticos, pensando, por exemplo, para cabelo, que pode ser um assunto um pouco mais sensível para homem, ou o Brotox. Mari, a gente falou um pouquinho sobre as aesthetics, quando você falou sobre beleza. Recentemente, a gente viu a moda do old money, a estética da mob wife. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que são essas aesthetics e qual que é o papel delas nas tendências, enfim. Acho legal a gente falar disso, porque no geral, é muito confundido o que são subculturas e o que são essas aesthetics, né? As subculturas, elas vão falar sobre movimentos que vão contra a corrente. E as aesthetics, elas simulam um novo estilo de vida, né? Então, não necessariamente a pessoa que ela tá usando aquela aesthetic mob wife, ela vive aquele estilo de vida, ou aquela pessoa que tá usando aquele estilo cottagecore, né? Aquela aesthetic cottagecore, ela vive aquele estilo de vida. É muito mais sobre simular um estilo de vida e viver um pouco disso. Acho que isso é muito importante de um próximo passo quando a gente fala sobre o nicho como norma, né? Então, o TikTok é uma plataforma de nicho. Então, mesmo que nós três aqui a gente tenha interesses muito parecidos, com certeza o algoritmo do TikTok entrega informação para mim diferente da sua. Então, é uma plataforma de nicho, e o nicho como nova norma, ele vai crescer muito nos próximos anos, né? Então, eu sei que também pode parecer um pouco de buzzword, né? Tipo, aquela palavra do momento, mas a gente dificilmente vai ter uma cultura de massa igual a gente tinha antes. Então, lembra da novela Avenida Brasil? Todo mundo assistiu a Avenida Brasil, né? Todo mundo aqui viu a Avenida Brasil, independente de quem você era, a gente parou naquilo. Isso dificilmente vai acontecer no futuro, porque a gente tem cada vez mais estilos, interesses de nicho, mesmo que seja para entretenimento. Se a gente conversar agora e perguntar qual foi a última série que você assistiu, e perguntar para todo mundo aqui, por mais que a gente tenha interesses parecidos, também não é tão provável assim que seja exatamente a mesma série. Então, a gente vai ter esse mercado de nicho, né, muito mais específico crescendo, e as marcas elas vão precisar se adaptar para conversar com esses novos nichos, né? Porque a gente acaba com esse nicho indo além do demográfico. Então, hoje, quando a gente fala, né, vou vender para uma mulher de 25 a 35 anos que mora em tal região, blá, 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 a gente está falando de dados sociodemográficos. E quando a gente fala de nicho, é muito mais sobre o sentimento, sobre como que eu vou me conectar com aquele consumidor, não pela idade dele, mas com outros fatores também. Quais são os outros interesses que eu vou conseguir me conectar com esse consumidor, e daí a gente vê essa ascensão do mercado de nicho. Você acha que essa ascensão do mercado de nicho, a gente pode falar isso tanto com relação a marcas de moda, marcas de beleza, também com relação à produção de conteúdo? Com certeza, com produção de conteúdo também. E daí, acho que, sei lá, nesse momento, geralmente as pessoas perguntam assim pra mim, mas Maria Taylor Swift? E eu sempre dou exemplo, no meu time, eu tenho, sei lá, um time de 6 meninas que todas elas têm 20 e poucos anos, super Gen Z, nenhuma delas foi no show da Taylor Swift. Então, é mais uma vez, né,
Tá todo mundo indo no show da Taylor Swift. Todo mundo quem? Quem que é o todo mundo, né? Acho que é um pouco diferente da nossa geração, que todas nós gostamos de Backstreet Boys, gostávamos de Britney. Entendeu? Então, essa geração começa com a geração Z, isso vai impactar depois outras gerações, mas ter o fim desse mercado de massa, né? O nicho ser a nova norma. E aí eu tenho uma pergunta específica para o nosso mundo, que é o dos podcasts. Você acha que o futuro são os podcasts nichados? Com certeza. Olha só, o Cadu, que é o dono do estúdio, já falava isso há muito tempo, né? Bem legal você falar sobre isso. Acho que assim, podcast já é um nicho, né? Eu sou super consumidora. Podcast já é um nicho. E daí é aquele nicho muito específico do tipo de conteúdo que você consome. Bem legal a gente saber nisso. Vamos focar. Já estamos. Certeza. Né? É bem legal você ter falado sobre isso, porque eu reparei vários conhecidos meus querendo fazer Botox. Alô, Sim. Rafael! Olha, não sabia disso. Rafael veio com essa ideia. Rafael, meu marido, ele veio com essa ideia. Não, ainda não, mas ele veio com essa ideia de fazer Botox. Só que ele tem uma pele impecável, né? Ele tem 41 anos e parece que ele tem uns 30, assim. É surreal, ele não envelhece. Skincare? Não faz, gente, Nossa, sério. então, Rafael é um caso de outro mundo. E Mari, saindo um pouco da WGSN, eu queria saber um pouquinho mais sobre você. Eu queria saber como que foi que surgiu essa a paixão pela moda, a sua paixão por tendências. Explica um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória. Nossa, tá. É difícil. Então, isso é muito estranho, né? Eu sempre falo sobre a WGSN, é muito difícil quando eu vou falar de você. De mim. Mas como eu falei, trabalho há 14 anos com pesquisa de tendências. Eu sempre quis trabalhar com moda desde que eu era muito jovem, muito criança. E daí, quando eu estava na escola, quando eu estava, acho que no segundo colegial, não lembro se no segundo ou terceiro colegial, eu li uma matéria em uma revista que falava sobre a WGSN. E eu falei, meu Deus, que lugar incrível, é nesse lugar que eu quero trabalhar. E daí eu fui pesquisar exatamente como que eu faria para entrar na WGSN, tipo, que tipo de curso eu teria que fazer e tudo mais. Então, naquele momento, a WGSN era uma empresa muito voltada para o mercado de moda. Então, eu acabei indo trabalhar e fazendo faculdade de moda. E daí, depois disso, eu comecei a fazer alguns cursos que falavam um pouco mais sobre pesquisa de tendência e fui procurar emprego. Eu não entrei na WGSN de cara, eu entrei no Style Site, que era o maior concorrente da WGSN na época, que era uma empresa americana de pesquisa de tendência. Daí eu fui morar em Londres junto com o Style Site, fiz pós trabalhando lá, e nesse meio período o Style Site foi vendido para a WGSN, né? A WGSN comprou o Style Site, junto com a venda eu vim junto e acabei ficando. Então, estou aqui há 10 anos. Caramba. Nossa, demais, né? Isso é muito legal você ter, para quem está assistindo, que você, desde adolescente, você já tinha uma carreira bem focada e você mirou nisso e acertou e está lá até hoje. Mas você se realizou, né, no que você faz. Sim. Mas eu sei que não é a jornada normal das pessoas e assim, sei que... Você não ia saber também se ia ser vendido a empresa que você tava, né? Não, mas eu gostava... Mas o Style Site ele era tipo o maior concorrente da WGSN. Ele fazia a mesma coisa, só que era uma versão americana. Eu gostava muito do Style Site também. E é isso, eu teria continuado, sei lá, fazendo entrevista, alguma coisa assim, mas acabou que deu certo. E Mari, qual é a sua tendência favorita? Nossa, daí é muito difícil, porque... É isso, eu falo, não dá para falar que não segue tendências. Mas às vezes as pessoas, o cliente, alguma coisa assim, me pergunta, Mari, mas no que você vai comprar? Eu falo, gente, é muito difícil, porque eu só uso preto e branco, entendeu? Então, é super complexo isso. Mas a minha tendência preferida, eu vou sair de mercado de moda, e a gente fala muito na WGSN sobre... como que a cromonormatividade vai ser redefinida. A cromonormatividade são os momentos que marcam a nossa vida. Então, por exemplo, até tal idade você tem que estar formado, até tal idade você tem que casar, até tal idade você tem que ter filhos. E a gente começa a ver uma redefinição dessa cromonormatividade, né? As pessoas, elas deixam de ter esses marcos na vida que precisa ser nesse determinado momento. Você não precisa mais casar até X anos, você não precisa ter seu filho até X anos. E esse é um grande movimento porque, a população está envelhecendo, então a gente vai ter novos marcos também, e também porque a gente vê gerações muito mais jovens totalmente disruptivas. Então, por exemplo, hoje, mulheres da geração Z, que tem, sei lá, 20 anos, elas já começam a olhar sobre como congelar óvulos, uma coisa que para minha geração não acontecia, né? Então, quando eu tinha
Imagina, uma geração millennial, a gente começa a pensar em congelar óvulos com mais de 30 anos. Né? E hoje a gente vê esse novo movimento, olhando para gerações, olhando uma geração muito mais nova. 20 anos, muito nova. Sim, e essa geração já começa com 20 anos procurar como que eles vão congelar ovos, porque a gente tem essa cromonormatividade redefinida. Eu não sei, eu acho que eu me encaixo muito, né, nessa tendência de como que a gente vai rever esses nossos marcos e como que isso não precisa ser tão estabelecido e como a gente vai ter novos marcos. Então, acho que é uma tendência, é a minha tendência preferida. Eu não conhecia essa tendência, mas eu já adorei. amei, porque eu escuto todos os dias quando eu vou ter filho. Inclusive, nesses episódios, né, dona Camila? Já me cobrou vários filhos. Mas eu venho perceber nesse momento, até pelas redes sociais, as pessoas estão muito falando sobre isso. Eu tenho que casar até os 30, eu tenho que ter filho até os 30. Isso é muito importante. E é comportamento. Exatamente. Tudo que você está falando, eu tô lembrando das minhas aulas de sociologia. Eu amava sociologia, eu queria fazer sociologia, você acredita? E tem muita relação, né? Tem muita relação. Deve ter muito sociólogo lá, né? Sim, não tem. Eu acho que é isso, né? Porque a gente fala dessa cromonormatividade vai mudar a forma como a gente tem as nossas casas, por exemplo. Então, a gente começa a ver uma casa que a gente chama de uma casa multigeracional. Que é uma casa que tem diversas gerações morando junto. Então, a gente tem uma pessoa da geração alfa, uma pessoa da geração Z, da geração millennium, e muitas pessoas morando, habitando essa mesma casa, e como que essa casa vai ter que ser adaptada para esse momento de muitas gerações. Haja conflito também, né? Sim. Muitas gerações. Mas é por isso que daí a gente fala que essa casa multigeração, ela vai ter uma casa que ela vai ter que ter muito mais acessibilidade. Então, pensando que a gente vai ter uma geração mais velha morando. E daí aqui entra, até que você me perguntou, mas como que é isso para o Brasil? O Brasil também está envelhecendo, né? Quando a gente olha esse último índice do IBGE, a gente envelheceu, acho que a nossa idade média antes do brasileiro era de 29 anos, agora a idade média do brasileiro é de 35 anos. Eu posso estar errada nesse dado, mas qualquer coisa eu corrijo. Então, a gente tem uma população que também está envelhecendo. A gente vai viver muito mais do que a gente vivia antes, por, enfim, diversos fatores. E como que a gente vai se adaptar a tudo isso? Então, essa casa ela vai precisar ser mais acessível. Essa casa ela vai precisar ter mais individualidade, então, porque justamente, né, a gente vai ter pessoas de gerações diferentes convivendo, como vai ter que ter individualidade e vai ter que ter um espaço de convívio, né? Então, qual que é o momento que as pessoas celebram essa união delas também? Bom, muito legal isso. Eu adorei essa tendência. Agora, quando as pessoas vierem me cobrar quando eu vou ter filho, quando eu vou ter o segundo filho, eu ponho culpa nessa tendência. Eu também. Eu não tenho ninguém ainda, eu vou pôr a culpa na tendência. 30 anos. Adorei. Mari, deixa eu te perguntar, o que você faz no seu tempo livre? O que eu faço no meu tempo livre? Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente curiosa. Então, tudo eu vou pesquisar, tudo eu vou ler, tudo eu vou procurar de saber sobre. Então, eu sou uma pessoa muito, muito curiosa. Então, você falou, ela estuda tendências? Um pouco, porque às vezes eu tô, sei lá, jantando com o meu noivo. E daí eu escuto uma conversa na mesa do lado que eu acho interessante, eu falo para ele... Deixa eu ver o que eles estão falando, que daí eu quero ouvir aquilo para entender depois, sei lá, um comportamento, ou conectar com alguma coisa nova, ou falar de algum lugar. Mas fora isso também, gosto de viajar, uma coisa, enfim, bem millennial, cuidar dos meus gatos, sou mãe de gato. Camila também. Você é curiosa, eu também sou. Você é gateira, eu também sou. Tô brincando. Não, mas eu achei maravilhosa. Mesmo quando ela não está trabalhando, ela está analisando comportamentos. Sim. Quais dicas você dá para uma pessoa que quer ser esse profissional de tendências? Acho que, em primeiro lugar, é a curiosidade. Eu falei um pouquinho disso aqui, mas a curiosidade... Não adianta a pessoa ficar no raso de por que aquilo é tendência. O rosa do Barbiecore. Não. A gente tem que aprofundar. Mas por quê? Como? Então, o primeiro ponto é a curiosidade de você entender o porquê daquilo, o que está motivando aquilo. Se a gente está vendo isso de tendência, qual que foi a principal mudança que teve. Então, curiosidade, realmente, eu sei que às vezes parece uma coisa meio... clichê de falar, né? Mas é um ponto muito importante, tanto às vezes quando eu faço entrevista lá na WGSN, um dos pontos que eu falo me conta qual foi a última coisa que você descobriu, que você achou muito interessante. E daí a gente consegue ver qual pessoa realmente é curiosa e qual pessoa não que vai ficar na superficialidade, né? Mas não vai, enfim... Vai falar sobre um senso comum, vai falar sobre, talvez, um senso comum. Então, acho que curiosidade é um ponto. E outro ponto é se comunicar.
muito bem. Não se comunicar de palestrar muito bem ou de falar, mas é saber se comunicar com pessoas. Porque lembra que eu falei para vocês no comecinho que tendências são sempre sobre pessoas. É sobre você observar o comportamento humano. Então, você conseguir se comunicar bem, observar o que está acontecendo com o ser humano, né? Ter esse fator humano muito forte é muito importante também. Para isso, eu sei que podem parecer exemplos meio genéricos, né, de o que fazer para entrar aqui, mas eu acho que é um dos caminhos, né? A gente não tem o profissional ideal. Não, mas é muito importante você falar sobre comunicação, até porque essa pessoa vai ter que passar para as empresas o que ela está observando. E se ela não souber expressar, a mensagem vai chegar truncada ali, né? Então, não vai alcançar o resultado esperado. Vou te perguntar uma outra coisa muito louca que a gente pergunta para todo mundo. Sim. Você iria para um reality show? Para um reality show? Não. Eu ia ser a primeira eliminada. Sério? Por quê? Não. Porque eu sou virginiana. Não sei se a gente... Você tem cara de virginiana, toda certinha, sou muito metódica. Certinha, metódica. Imaginei a brigar na primeira semana. Mas adoro reality, eu vejo vários. Mas não Qual que é seu favorito? Love is Blind. Também é o nosso. Então, olha, coincidência. Hoje temos estreia de um episódio com Amanda Souza e Casamento às Cegas. Você conhece ela? Não, mas eu não sei quem é. Mas ela foi... Ela falou muito sobre moda plus size, sobre empoderamento feminino. Assista às 8. Como lidar com uma desilusão amorosa. Esse episódio tá maravilhoso. Se você não assistiu esse episódio, fica a dica. Volta um pra trás, vai estar lá. Amanda Souza. Sério, foi muito bom, muito bom. Muito legal, né? Tá bem longo. O estúdio falou, gente... O estúdio tava quase me pegando com a cadeirinha e me jogando na rua, porque eu gosto do programa de fato. E aí eu comecei fiz várias perguntas de bastidores. Eu queria saber se não tinha nada combinadinho. Ela queria me inscrever. O sonho da minha vida... Diz ela que não. O sonho da minha vida é inscrever a Camila no Casamento às Cegas. Nada a ver. Ela ia bombar. Eu prefiro trabalhar com você, porque eu sou curiosa. Olha, eu já me convidando. Já tá querendo uma vaguinha. Mas eu acho muito legal isso. Enfim. E agora, amiga, vamos fazer aquele... A gente tem um quadro aqui, Ma, que chama Mover a Língua. O que acontece no Mover a Língua? É basicamente um bate-bola. A gente vai te falar uma palavra e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Não precisa ser uma palavra, pode ser uma frase, enfim, um pensamento. Manda bala. Você começa? Começo. Moda. Uma paixão, pra mim. Beleza. Nossa, calma. Pode ser várias coisas. Pode ser tipo... não é só uma palavra, assim? Não, pode ser uma frase, um pensamento, pode ser uma estética, pode ser um produto de beleza, pode ser várias coisas. Quando você ouve beleza, o que vem na sua mente? Diversidade. Boa. Varejo. Experiência. Atacado. Desafio. Marca. Uma voz concisa. Gostei. Internet. Nossa, a mãe de tudo. Loja física. Ela precisa ser reinventada. Não é a primeira pessoa que fala sobre isso. É verdade, isso que eu ia falar. A gente não... De que a loja física precisa ser reinventada. Então, é um ponto... O que você pensa sobre as lojas físicas? Você acha que... O que você vê no futuro? Vocês como empresa? Eu acho que a loja física, ela precisa... atrair de volta esse consumidor para ter o desejo de ir na loja física, né? Então, o que a gente vai oferecer de experiência? Então, eu acho muito interessante a questão de teste, por exemplo, que a ASICS fez de você conseguir testar o tênis para corrida, né? Então, eu vou testar aquele produto para ver se ele vai funcionar. Você vai até a loja dele. Quem que é a outra marca que fez? Tem várias marcas, a Bruna Tavares, que tem dentro da própria loja, você pode fazer o seu batom. Tem várias marcas. Até, por exemplo, tem um café dentro. Sim. Né? A experiência junto com a loja física. Eu acho que tem uma coisa da experiência e tem uma coisa do teste. Tipo, eu acho que essa coisa do teste é muito importante. Né? Eu não lembro se foi a Centauro, não vou lembrar. A Centauro tem. Tem as esteiras. Tem as esteiras. Já fui, daí já teve uma isso. agora no Parque do Ibirapuera. Não, essa eu não vi. Mas é recente? É. Ó, Peraí, legal. deixa eu pensar aqui.
Onde eu escrevi? Você tem muita... eu sinto, Mariana, você tem muita informação, né? Muita, daí minha cabeça fica... Ela deve ter tanta coisa, né? Que eu fico tipo... Ixi, eu tô sem internet aqui, não vou Tudo lembrar. bem. Mas abriu uma loja no shopping, no Parque Ibirapuera. E daí a pessoa pode ir lá e testar o tênis. Não é da ASICS. Mas ela consegue testar o tênis e já comprar na hora? Nossa, gente. E da ASICS também. E da ASICS eles abriram uma loja que eu acho que é perto do Parque do Povo. Que daí é um espaço lá que você vai lá, experimenta o tênis, corre e daí compra o tênis lá. Vale a pena conferir, hein? Então, acho que a gente podia fazer essa pesquisa de campo, amiga. Soltar esse conteúdo aqui para os nossos moveres. Agora, tendência. Tendência. Nossa, que difícil. Não. Comportamento? Acho que comportamento. É o que a gente ia falar depois. É o que a gente falou pelo episódio. Geração Z. Multiplicidade. Sucesso. São muito difíceis. Eu acho que sucesso é muito relativo. Sustentabilidade. Essencial. Redes sociais. Usar com parcimônia, né? Influenciadores. Usar com parcimônia também. Consumo. Precisa ser mais consciente. Concordo. Concordo. Mari, dá um recadinho para os nossos moveres que estão te assistindo. Fala onde eles conseguem te encontrar, saber mais sobre o seu trabalho, saber mais sobre a WGSN, né? A gente já falou que a WGSN tem 2 plataformas e está no Instagram com as 2 plataformas, onde você pode consumir aí um pouco de conteúdo gratuito, mas eu prefiro que você deixe lá o seu recado. Bom, queria agradecer vocês, meninas, hoje. Eu adorei participar aqui com vocês do podcast. E queria deixar o contato da WGSN para quem tiver interesse em conhecer melhor como que a WGSN funciona. É @WGSN Brasil ou @WGSN, que daí você entra na conta global. E a gente também tem uma marca irmã, que é voltada mais para pequenos empreendedores e também para estudantes, que é @StartByWGSN. Então, pode seguir a gente lá nas redes. Eu já estou seguindo, porque adoro consumir esse tipo de conteúdo. Também, adoro. E agora eu adorei essa tendência aí de comportamento. Eu acho assim, a Mariana Santiloni hoje, ela deu o nome para esse episódio e ela ensinou pra gente que tendência é muito mais do que o look que você tá usando agora. Com certeza. Total. Né? Então, eu vou te fazer uma última pergunta que eu faço para vários convidados meus. Na sua opinião, moda é futilidade? Não, com certeza não. Então, mais um depoimento de quem trabalha com isso e mostra pra gente que tendência vai muito além do look do dia ou daquela peça de roupa que a gente tá usando, e moda também, né? Que moda envolve aí muitas questões em uma indústria que emprega uma série de pessoas, gira uma série de recursos financeiros, né? E é a segunda maior indústria do país. Então, a gente não pode aí tratar como se fosse só um look do dia ou só uma selfie. E também fala muito sobre sua identidade, o que você comunica no mundo, né? Então, o que você quer comunicar, o que você quer passar. Eu acho que a moda entra como identidade, como você externalizar o que está dentro de você naquele momento, né? Por isso que, às vezes, você seguir um estilo copiando uma pessoa ou se inspirando só naquela pessoa, é muito mais importante você conseguir ter aquilo dentro de você, né? De o que você quer externalizar daquele momento do que você está vivendo, de que você sente, do que você acredita. Isso que você falou é muito verdade. Moda é uma forma de expressão, também é uma condição de pertencimento, né? Você pode, através da moda, se sentir parte de determinados grupos. Então, é muito além ali do que uma peça de roupa ou qualquer simples futilidade. Adorei. Mari, muito obrigada pela sua presença. Vou continuar seguindo o seu trabalho e te admirando cada dia mais, pegando aí o máximo de informações sobre comportamento, sobre moda e sobre tendências. E se você gostou desse episódio, não deixa de comentar, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, falar pra gente o que você achou dessa entrevista, qual foi o ponto alto que você mais gostou. Fala pra gente qual tendência você vai aderir. É verdade. E deixa também nos comentários quem vocês querem ver nos próximos episódios. Um beijo e até a próxima!